E aí, galera do terceirão do Noturno do Sanico Teles, semana 4 do PET 2, do segundo volume da apostila. Como passou rápido, hein, pessoal? Já estamos na última semana da segunda apostila. Ai, dá até medo, né? Hein? Credo. Como passar rápido, né? Passar rápido, por um lado, vai ser bom, né? Quem sabe a gente fica livre dessa pandemia o mais rápido possível. Mas, por outro lado, também a gente fica mais velho, mais rápido, né? Tem esse pequeno detalhe. Mas vamos focar na atividade. Essa semana, ele trata do New Deal. Porque, vocês lembram semana passada? Na semana 3, nós trabalhamos a questão da Primeira Guerra Mundial e do período entre guerras. Falamos que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se transformou numa grande potência econômica, virou um modelo de nação a ser seguido, todo mundo queria se viver com um padrão de vida, com um padrão de dinheiro, né, de capital dos Estados Unidos. Falamos do surgimento dos regimes totalitários, né, como o nazismo, o fascismo, que se aproveitaram da crise econômica provocada pela Primeira Guerra na Europa e acabaram chegando ao poder. Falamos da crise de 1929, que provocou uma quebradeira no mundo, né, afetou muito a Europa, porque os europeus vinham se recuperando dos prejuízos da guerra, e aí vem uma crise econômica que traz novos problemas econômicos, novas dificuldades econômicas para a sociedade europeia, o que facilitou ainda mais a ascensão dos partidos fascistas, como o nazismo na Alemanha. E a crise de 1929, nós sabemos que foi gerada nos Estados Unidos, né? Os americanos se produziram tanto, que eles não conseguiram vender o tanto que eles produziram e acabaram fechando as fábricas e indo à falência. Mas veio em 1932 um presidente chamado Franklin Roosevelt, e o cara foi espetacular. Um dos grandes, talvez um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Eu diria que Abraham Lincoln, na década, em meados do século XIX, com a Guerra de Secessão, quando ele encarou uma guerra dentro dos Estados Unidos para colocar fim à escravidão do negro nos Estados Unidos. E o Franklin Roosevelt, nos anos 30 e 40, do século XX, que conseguiu colocar fim a uma crise econômica tenebrosa que os Estados Unidos mesmo produziu. Para mim, esses dois são os grandes nomes da história presidencial dos Estados Unidos. Então, na página 194, melhor dizendo, ele fala justamente do New Deal, que quer dizer um novo acordo, uma nova proposta, né? Uma série de medidas que foram tomadas pelo Franklin Roosevelt para tentar tirar os Estados Unidos da crise. Então, houve uma intervenção muito forte dos Estados Unidos, porque a crise de 29 ela foi ocasionada muito em função de uma certa liberdade econômica que se vivia nos Estados Unidos e na maioria do mundo. Liberdade essa, né, conhecida como liberalismo econômico, que vinha sendo proposto lá no final do século XVII na Inglaterra pelo Adam Smith, numa época em que a economia era muito controlada pelos reis absolutistas. Então começam a se defender ideias de liberdade que vão na área econômica. E essas ideias elas vão se mantendo cada vez mais fortes com o passar dos séculos XVIII, XIX, até chegar a essa crise de superprodução que acabou com os Estados Unidos em 1929, ou seja, uma crise provocada porque o governo não intervia, ele não se intrometia, a coisa corria solta, né? A economia corria à la volonté. Aí veio a crise, veio a superprodução, consumo, muito produto para um consumo bem inferior ao que estava produzido, foi obrigado então a se fechar fábricas, a parar a produção,
uma onda de desemprego que afetou principalmente os mais pobres e os negros. Então, meus amigos, vem o Franklin Roosevelt, eleito em 1932, e coloca em prática um plano chamado New Deal. E ali ele traz uma série de medidas que vão bater de frente com as ideias liberais. Porque aí o governo está intervindo novamente. O governo passa a tomar as rédeas da economia. O governo passa a determinar o que deve e o que não deve ser feito. Então, uma das coisas que o Franklin Roosevelt vai fazer através desse projeto, desse plano dele, né, chamado New Deal, é justamente investir na construção civil, em estradas, né, rodovias, para gerar emprego para o pessoal. Que se ele gera emprego, o pessoal começa a ter salário. Se o pessoal começa a ter salário, começa a ter condições de comprar novamente. Se tem condições de comprar, começa a movimentar as lojas, as fábricas voltam, né, a vender os seus estoques e depois a produzir mais. Ou seja, a coisa foi pegando no eixo devagarzinho, mas foi caminhando. Então, entre tantas medidas criadas pelo Roosevelt com esse plano chamado New Deal, talvez esse do governo investir em infraestrutura como construção civil, rodovias, pontes, foi das mais acertadas. Muito bem. Então aí tem imagem, tem um texto na página 94 falando sobre o New Deal. Logo embaixo, na página 95, tem um outro textinho que fala um pouco mais sobre esse plano do Franklin Roosevelt, e aí vem as questões. Na verdade, nós temos uma única atividade com 2 perguntinhas básicas na página 95 da apostila. São 2 pequenos textos azuis, certo? E a pergunta da letra A diz o seguinte: a situação descrita por Roosevelt revela alguma relação de identidade com a percepção de Calvin Coolidge e Herbert Hoover sobre a realidade norte-americana? Então, vocês vão ler os 2 textinhos em azul, certo? O primeiro textinho é um discurso do Franklin Roosevelt, e embaixo também um trecho de um documento que foi criado na época do Roosevelt. E aí, lendo as informações que estão acima e mais o que está dentro dos quadrinhos azuis, você vai dizer se o que os caras estão falando batiam com as ideias do Roosevelt. Eles defendiam ou não as ideias do Franklin Roosevelt? E se defendiam ou não, por quê? Dá uma explicaçãozinha, tanto pelo sim quanto para o não. E a letra B, descreva o foco da advertência proferida nos trechos do presidente Roosevelt. O Roosevelt dá uma chamada, dá uma comida, né, de toco aí no pessoal que queria ganhar dinheiro à torta direita e que acabou indo com sede demais ao pote, e aí cai naquele velho ditado, né? Quem vai com muita sede ao pote acaba por se enforcar. Então, qual foi a advertência? Do que o Roosevelt reclamou nesses textinhos aí? Hein? Do que ele deu, do que ele não gostou, do que ele chamou a atenção. Olha, isso aqui não está certo. Então, é basicamente isso o que tem que ser feito na semana 4. Tá joia? Muito bem. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana.